Olá meninas, dando continuidade à nossa aula de prótese, vamos começar a ver sobre os materiais usados nessa especialidade. Nesse slide vocês estão vendo aqui, ó, vaselina sólida, usada para fazer o isolamento, seja de dente, seja num modelo de gesso, para fazer a moldagem. O que ela impede, né? Ela isola o dente do material usado para fazer uma moldagem, por exemplo, né? Impede que esse material grude no dente ou grude no modelo de gesso que a gente vai trabalhar. Aqui o ionômero de vidro, que já falamos dele em outras ocasiões, já aprendemos como se faz a manipulação dele. Aqui a fita para carbono, né? Papel carbono, usado para fazer ajuste oclusal, juntamente com a pinça Miller, que nós vimos na aula passada. Mas desse slide aqui, eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre esse material, que é a cera. Vocês estão vendo aqui, ó, cera utilidade, cera rosa. É dela que nós vamos falar um pouquinho mais. Vou só mudar aqui. E o que são as ceras, né? As ceras são misturas de componentes que incluem cera sintética, cera natural, resinas naturais, óleo, gordura, goma e o corante. Então a composição da cera é isso aí. E para que a gente usa cera? Principalmente na prótese, né? Que é a especialidade que se usa mais. Ela é indicada para padrões de incrustações, coroas, pônticos e partes de dentaduras parciais, indicada para padrões de dentaduras totais, para moldagens de áreas desdentadas, para procedimentos de preparos, para registro de mordida e como protetor de aparelho ortodôntico. Então essas são as indicações que nós temos para a cerinha. Quais são as vantagens da cera? Ela é macia, ela tem termoplasticidade. O que significa isso? Quando aquecida, ela se torna mais plástica, então você molda ela da maneira que você quer quando ela está aquecida. Ela tem cores, ela tem um baixo custo, ela é de fácil manuseio, então não precisa de técnicas muito elaboradas para trabalhar com a cera. E ela tem um bom escoamento quando aquecida. Então, se eu preciso fazer um trabalho com a cera aquecida, ela me dá um escoamento bom. Eu posso fazer uma escultura com a cera, por exemplo, com tranquilidade, que ela vai escoar melhor quando aquecida. A desvantagem da cera é porque ela é frágil, então eu tenho que ter delicadeza para trabalhar. Ela não pode ser esterilizada. Então, usou, você trabalhou conforme o pedido, você vai jogar ela fora. E ela tem condutibilidade térmica. Então, quando aquecida, temos que ter cuidado para a gente não se queimar, não queimar o paciente, se eu preciso moldar esse paciente com a cera aquecida. Então, tem essa desvantagem. A técnica de manipulação da cera é muito simples e ela pode ocorrer de duas formas. Ou eu posso aquecer a cera para trabalhar com ela, ou eu posso aplicar uma força sobre ela. Um exemplo de aplicar força sobre a cera é quando eu vou fazer um registro de mordida. Eu venho aqui, corto um pedaço da placa de cera, né, que vai adaptar na boca do paciente, e levo e peço para o paciente morder. Isso é aplicar uma força mecânica sobre a cera. Aquecer a cera seria no sentido de quando eu vou fazer um enceramento progressivo, quando eu vou fazer uma escultura para ver como é que o meu trabalho futuro, né, pode ficar, quando eu vou fazer um rebordo de uma moldeira individual, aí eu preciso aquecer essa cera. Então eu vou trabalhar, se for com a cera aquecida, com lamparina, né, e álcool 70.
Vou sempre usar espátulas Lecron, espátula 7, 24, 31, aquelas espátulas que a gente viu na aula passada. Então tá aqui, ó, as ceras, elas vêm em caixas, geralmente em placas assim, ó, para ser mais fácil o manuseio dela. Aqui vocês estão vendo cerinhas também, ó, usadas muito em ortodontia, né? Às vezes para colocar numa região de um bracte ou um fio solto, para não machucar o paciente. Nós temos 3 tipos de cera disponíveis na odontologia. A tipo A, que ela é dura e de baixo escoamento, então raramente se usa uma cera dessa na odontologia. A tipo B, que tem uma dureza intermediária, usada para padrões construídos direto na boca. Um exemplo disso é o registro de mordida, né? A cera não pode ser muito mole, porque senão quando o paciente morder, vai rasgar a cera. E ela também não pode ser dura demais, a ponto que o paciente morda e a gente não consegue registrar, né, a oclusão do paciente nessa cera. E a tipo C, que ela é mais mole, e aí é recomendada para técnicas indiretas e geralmente, às vezes, até no laboratório de prótese. Ok? Então, essas são as características das ceras. Voltando aqui. Desse slide, nós vamos falar agora sobre esse material aqui, ó. Acrílico autopolimerizável. Sempre pó e líquido, né? A chamada resina acrílica, que tem um cheiro bem característico aí, né? No consultório. Alguns gostam, né? Outros não. A resina acrílica, ela tem várias indicações na prótese. Ela é muito usada mesmo na prótese. É usada para confecção de base de prótese parcial e total. Ela é usada para fabricar placa mio-relaxante. Ela é usada para fazer moldeira individual, para fazer padrões de fundição, aí isso lá no laboratório de prótese, para fazer próteses provisórias imediatas, para fazer coroas provisórias, dentes artificiais são feitos, né? Podem ser feitos com resina acrílica, reparos de próteses totais, porque ela dá essa opção do reembasamento, e eu posso fazer acrilização de aparelhos ortodônticos. A composição da resina acrílica é um pó, né, e o líquido. Então, o pó é constituído de polímeros e o líquido de monômeros. A vantagem da resina acrílica é a seguinte: ela tem boa resistência, ela é de fácil manuseio, então não é uma técnica elaborada demais para trabalhar com ela. Ela tem um baixo custo, ela tem um tempo de trabalho satisfatório, eu não preciso correr, que ela não vai tomando presa assim tão de imediato. Ela tem até uma boa estética, se eu preciso fazer algum trabalho provisório, ela me dá uma estética satisfatória. Ela me dá essa opção aqui, ó, do reembasamento. Se eu preciso fazer algum ajuste numa prótese, numa moldeira individual, eu posso colocar resina nova sobre a resina antiga, a resina acrílica nova sobre a resina acrílica antiga, que ela me dá esse reembasamento. Ela cola, né, uma na outra. Ela tem uma boa tolerância pelos tecidos de suporte. Então, se eu preciso trabalhar com a resina acrílica dentro da boca do paciente, ela não irrita a gengiva, ela não irrita as mucosas. E a desvantagem da resina acrílica é que ela tem uma baixa flexibilidade, então ela não dobra, né? Ela tem pouca resistência a impacto, então dependendo do jeito que ela cair no chão, por exemplo, ela quebra, aí não tem conserto.
e ela aumenta a temperatura durante a polimerização. Então, durante a reação de presa, ela aumenta muito a sua temperatura. Então, aí eu tenho que ter cuidado, né, nesse momento no manuseio, para a gente não se queimar. Ela pode ter dois tipos: a termopolimerizável, que precisa do calor para ela ter uma reação de presa, mas esse tipo de resina acrílica é mais usada lá no laboratório de prótese. E nós temos a autopolimerizável ou quimicamente ativada, que é a resina acrílica que a gente usa no consultório, né? Por que ela chama autopolimerizável? Porque a partir do momento que eu misturo o pó ao líquido nas quantidades corretas, ela começa a sua reação de presa naturalmente, ok? Por isso que ela é autopolimerizável. Então, se mistura o pó ao líquido, né, na proporção indicada pelo fabricante, e essa reação de presa, ela é feita dentro de um pote de vidro com tampa, que a gente já viu na aula passada que eu mostrei lá. Pote de vidro com tampa para resina acrílica. É lá que vai acontecer a reação de presa da resina acrílica. Vou mandar para vocês um vídeo mostrando como se faz a manipulação da resina acrílica, ok? Bom, esse videozinho termina aqui. Aguardem a próxima aula.